Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Alves, sou professor de matemática e estou resolvendo várias questões de matemática dessa banca CESP, que ela também é Sebrasp, né? Então se você vai fazer concurso, né, que vai ser essa banca e gosta desse tipo de conteúdo, já deixa aí o seu like, certo? Que isso me ajuda a continuar produzindo novos vídeos para este canal. E claro, né, se você vai fazer concurso para essa banca, eu acho melhor você se inscrever no meu canal, porque assim, né, você não perde os próximos vídeos quando eles forem lançados. Então, nesse vídeo de hoje eu vou resolver 4 questões, certo? Do concurso da Prefeitura Municipal de São Cristóvão para o cargo de professor de matemática. Então, eu já resolvi todas as questões anteriores a essas, certo? Então, se você quer ver as resoluções, é só ir lá na playlist São Cristóvão ou playlist CESP ou, né, procurar nos vídeos anteriores, beleza? Então vamos lá começar dando uma lida nessas questões. Ela começa com um pequeno enunciado. Eu estou resolvendo elas por bloco, tá? Então cada vídeo vai ter as questões naquele blocozinho que a CESP divide. Então vamos lá resolver. Então esse blocozinho, esse enunciado diz o seguinte, ó. Há 5 anos, João, Paulo e Miguel se associaram para... Ó, essa palavrinha, esse tempo aqui que ele forneceu é importante, tá? Então eu vou destacar, né? Há 5 anos, João, Paulo e Miguel se associaram para montar uma lanchonete. João, né, entrou com 80 mil. Então o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou anotar aqui, J de João, 80, né, mil. Paulo com 120 mil, então P com 120 mil. E Miguel com 200 mil. Então, M com 200 mil. A lanchonete foi vendida, né, hoje, então 5 anos após, por 3 milhões, né, e 200. Então, eu vou botar aqui, né, venda, né, foi de 3 milhões, né. Então, eu vou botar aqui 3.200 mil, tá? Porque isso talvez possa facilitar nossos cálculos. E essa quantia foi dividida entre os três de forma diretamente proporcional aos valores que em cada um investiam. Então ele foi dividido, né, diretamente proporcional. Isso é bem interessante, né? A parte da situação hipotética, julgue os itens a seguir. João recebeu menos de 700 mil. Bom, então a gente tem que calcular quanto cada um recebeu, não é isso? Então vamos lá. Ó. Então vamos fazer o seguinte. Como isso aqui foi diretamente proporcional, eu vou botar esse valor da venda aqui embaixo, tá? Venda foi de 3.200, né, vezes 1.000, que dá 3 milhões. Então, eu vou botar aqui 1.000 e vou apagar isso daqui, tá? Por que eu vou apagar aqui? Porque eu vou botar como foi o valor da venda, quanto o João recebeu, né? Se João recebeu diretamente proporcional ao que ele investiu, então, o valor, eu vou botar assim, João de R recebeu o seguinte, ele recebeu justamente o valor proporcional a 80 mil, ou seja, 80 mil, eu vou botar 80 vezes K, né, que é 1.000, vezes uma constante, e essa constante é o que determina a proporcionalidade do que João recebeu, N. E essa constante proporcionalidade, ela vai ser igual a todos, certo? Então, por exemplo, o que Paulo, né, recebeu também foi o que ele foi em relação ao que ele investiu, ou seja, os 120 mil. Aí eu vou botar 120 vezes K, né? Aí vezes a constante de proporcionalidade, N, né? Porque ele vai ser diretamente proporcional, ou seja, o quanto que ele vai receber vai ser diretamente proporcional a esse N. Assim como o Miguel também, tá? Miguel recebeu, né? Os 200 mil, ou seja, 200 vezes K vezes a constante de proporcionalidade. Então, se eu somar, né, todos esses valores, ou seja, aqui, ó, deixa eu fazer, o quanto que João vai receber mais o que Paulo vai receber mais o que Miguel vai receber, tem que dar o quê? Tem que dar, né, exatamente os 3 milhões, né, e 200 mil. Então, vou botar aqui 3 milhões vezes K, né? Porque vezes 1.000 dá 3.200 vezes 1.000 dá exatamente 3 milhões e 200 mil. Então, o que João recebeu foi exatamente os 80 vezes K vezes N. Então, vou botar aqui, né? 80 vezes K vezes N mais
o que Paulo recebeu foi 120 vezes K, ó, vezes N, mais o que Miguel recebeu, que foi 200 vezes K, ó, 200 vezes K, vezes a constante de proporcionalidade de N, que é igual, né, a 3.200 também vezes K. Então você já percebe aí do porquê eu botei K, né? Porque a gente pode eliminar esse K aqui com esse K daqui e com esse K. Aí a gente já pode eliminar esse zero com esse outro zero aqui, esse outro zero aqui e esse outro zero. Aí a gente ainda pode fazer uma simplificação exatamente por quanto? Por 4, ó. Então vamos dividir 8 por 4, né? Então quando a gente dividir 8 por 4 dá 2, então vai sobrar 2n aqui, mais 12 por 4, exatamente, ó, 12 dividido por 4 dá 3, então 3n, mais, né, 20 por 4 dá 5 vezes n, né, igual, né, a 32 dividido por 4, quando eu dividir 32 por 4 dá 8, e aí sobra esse zero aqui, então dá exatamente 80. Então quando a gente fizer essa continha aqui, 2n mais 3n mais 5n, a gente vai ter 10n, igual, né, a 80. Então a gente está calculando exatamente esse n, que é a nossa constante de proporcionalidade. Portanto, nosso n é exatamente igual a 80 dividido por 10. Portanto, nossa constante de proporcionalidade, que é 80 dividido por 10, eliminando esses dois zeros, dá 8. Então, a partir disso, é possível a gente calcular quanto um recebeu. Ele está dizendo que João recebeu menos de 700 mil. Então, vamos fazer aqui do lado. João recebeu exatamente os 80 mil, que é 80 vezes K, vezes os 8. Né? Então, vamos botar aí. Ó. João recebeu exatamente 8 vezes 8 dá 64, a gente acrescenta esse zero, e o K é 1000, é vezes 1000. Então, ele recebeu 640 mil, né, que é menor, é exatamente menor do que os 700 mil, né? Então, portanto, nessa questão 91 está correta, beleza? Vamos lá para a próxima questão. A próxima questão diz o seguinte, ó, 92. Considerando o lucro obtido com venda, né, é correto inferir que, enquanto na propriedade dos três, ou seja, quando a gente tinha a soma, né, dos valores, né, de que cada um recebeu o valor da lanchonete, teve uma valorização média anual inferior a 600 mil. Então, vamos lá, né? O que a gente tem aqui? A gente sabe que, inicialmente, essa lanchonete custou quanto? Custou a soma de 80 mais 120 mais 200. Ou seja, 80 mais 120 mais 200 é exatamente igual, né? 80 mil mais 120 mil mais 200 mil. A gente somar isso aqui dá 400 mil, né? Aí veja o seguinte, essa lanchonete, ela foi vendida por 3.200.000. Então, vamos lá. Então, ela foi vendida por 3.200.000. Só que ela foi, né, ela foi investida por... Teve um investimento de 400 mil pelos três, né? Juntos. Então, vamos saber o quanto que eles conseguiram, né? A empresa teve de rendimento na posse dos três. Então, 0 para 0 dá nada, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, aqui dá 0, 4 para 2, né? Não dá, então 4 para 12, né? 4 para 12 falta 8. Então, vai 1 aqui, 1 para 3 falta 2. Então, até o momento, ela teve um rendimento de 2.800.000. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, a lanchonete teve uma valorização média anual. Então, se ele quer saber a valorização média anual, lembra que eu disse que essa palavrinha aqui, ó, ou esse termo, né, há 5 anos é importante, porque a valorização média, né, ela vai ser anual, vai ser exatamente o rendimento total dividido em 5 anos. Então, a gente vai pegar isso daqui e dividir exatamente por 5, tá? Então, o que a gente vai ter? A gente vai ter 28 dividido por 5, que dá 5, né? 5 vezes 5 dá 25, para 28 falta 3. Vamos botar esse 0 aqui, então pegamos esse outro 0. 30 por 5 dá 6. Então, aqui dá 0, aí sobra 1, 2, 3, 4. Então, vamos botar 1, 2, 3, 4. Então, ele teve um rendimento médio anual, né? Aqui, de 560 mil, ou seja, o rendimento médio
foi de 560 mil, que é exatamente menor, né, do que 600 mil, o que torna, né, a questão 92 correta, beleza? Vamos lá para a próxima questão, questão interessante também, ó. Se há 5 anos, né, em vez de participar da sociedade, Miguel tivesse investido o seu dinheiro à taxa de juros compostos de 50% de juros pagos anualmente, ou seja, durante esses 5 anos, né? Então, considerando-se 7,6 como um valor aproximado de 1,5 elevado à quinta, é correto afirmar que hoje o montante desse investimento seria maior que aquele que ele recebeu com a venda da lanchonete. Então, a gente precisa calcular quanto que ele recebeu com a venda da lanchonete. Isso é quem? É Miguel, né? Deixa eu ver aqui. Miguel. Então, Miguel, ele investiu, né, 200 mil, né, e a gente precisa calcular o quanto que ele recebeu. Então, se ele investiu 200 mil e a constante de proporcionalidade é 8, né, aqui, ó, a gente calcula da mesma forma que a gente fez, João. A constante de proporcionalidade é igual a todos. Então, vamos pegar esses 200 mil e multiplicar por 8. Então, vamos lá, aqui, ó, o quanto que ele recebeu, né, ele recebeu, aqui, ó, deixa eu colocar aqui, ó, ele recebeu, Miguel recebeu exatamente os 200 mil vezes 8, né, que é igual, né, 2, 8 dá 16, né, aí eu acrescento esses dois zeros, porém, isso aqui é 200 mil, né, então vou botar aqui 3 zeros. Então ele recebeu muita grana, né? Ele recebeu 1.600.000. Agora, se esses 200 mil fosse aplicado a juros, né? A juros compostos, né? Ó, juros compostos de 50% pagos ao ano. Então a gente sabe que o montante, né? Isso é igual ao capital que multiplica a taxa, que é 1 mais a taxa ao ano, que é 0,5, né? Isso tem que ser nominal, elevado à quinta potência. Então, Miguel iria receber, né? Se fosse juros compostos. Bom, o capital é 200 mil. Então, vou botar aqui 200 mil, tá? Vou nem botar 200, vou botar 200 mil. Então, 200 mil, que multiplica, ó, 1 mais a taxa é 1,5, 1, mais 0,5 dá 1,5 elevado à quinta. Então, ele forneceu aqui que 1,5 elevado a 5 é 7,6. Então, o montante que ele iria receber é exatamente 200 mil vezes 7,6. Então, vamos fazer um cálculo disso aí, né? Pegar os 7,6 e multiplicar por 2. Então, 7,6 vezes 2. 2 vezes 6 dá 12, vai 1. 2 vezes 7 são 14, né? Então, e 1 dá 15. Então, a gente tem 1 após a vírgula aqui, então 1 após a vírgula. Então, montante, tá? É exatamente, ó, 15,2. Aí eu elimino esse zero, então a gente vai ter 152. A gente elimina um zero e bota 1, 2, 3, 4. Ou seja, 4, 0, 1, 2, 3, 4. Então, ele iria receber, né, exatamente 1 milhão, né, e 500 mil reais, né? Aqui, reais. E vamos voltar para a questão. É correto afirmar que hoje o montante desse investimento seria maior, né, que aquele que ele recebeu na venda. Não, né, isso daqui é menor do que 1 milhão e 600 mil, né? Então, não, a gente marca esse item 93 como errado, beleza? Vamos lá para a próxima questão. Última questão de hoje, né? Ó, vamos lá. Essa questão diz o seguinte. A taxa mensal, tá? Ele quer saber a taxa mensal de juros simples, ou seja, juros simples, que aplicada ao valor inicial da lanchonete pelo período de 5 anos, forneceria juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete. Então, pessoal, ele quer saber, né, a taxa de juros mensal, né, a taxa mensal de juros simples que é aplicada ao valor inicial da lanchonete pelo período de 5 anos forneceria juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete é superior. Então vamos lá, ó. A gente fez uma continha aqui, ó, deixa eu voltar na questão,
de que em 5 anos, né, aqui, ó, considerando a obtida a venda, é correto inferir que enquanto o proprietário dos 3, a lanchonete teve uma valorização média anual, né, inferior, né, inferior a 600. Aí a gente calculou que isso sim foi inferior a 600 ao ano, né, ou seja, ao ano foi 560 mil ao ano, né, que teve de rendimentos. Então, o que a gente pode fazer aqui? Ao ano, né, os juros, né, foi o que? De 560, né, mil ao ano, certo? Então, ou a gente pode fazer o seguinte, né, pegar esses 500, né, 1.600, né, e dividir pelo valor aplicado, né, que é 400 mil, ou seja, aqui corta 0, aqui corta os 2, aqui corta os 2, aqui corta os 2. Então, se a gente fizer essa continha, a gente divide 56 por 4 dá 14, né? E 40 por 4 dá exatamente, aqui dá 10. Então, se a gente multiplicar em cima e embaixo por 10, dá 140, né? Dividido por 100. Então, isso dá aqui 140% o que? Ao ano, tá? Isso aqui é ao ano. Só que ele perguntou a taxa mensal de juros simples mensal, tá? Mensal. Então, basta a gente pegar 140, tá? Porque isso aqui é juros simples, e dividir pelo número de meses, que é 12, tá? Então, quando a gente fizer esse cálculo, ele está dizendo que forneceria juros iguais ao lucro obtido com a venda da lanchonete superior a 11% ao mês, né? Se a gente dividir isso aqui, né? Ó, 14 por 12 dá 1, né? Então, vamos fazer essa conta, né? 140 dividido por 12. Então, 140 dividido por 12, isso aqui dá 1 vezes 12, né? Dá 12, sobra 2 para 14, né? Aí, vamos baixar esse 0. Novamente, isso aqui dá por 1, né? Porque por 2 vai passar. 1 vezes 12 dá 12, né? Para 20 sobra 8. Então, se a gente botar um 0 e uma vírgula aqui, ó, 80 isso dá por 17 a 12, vai 1 dá 72. Então, dá 11, aproximadamente, né, 11,6%. Aí ele está dizendo aqui que, ó, o lucro obtido com a venda da lanchonete é superior a 11%. E isso daqui é o que? A taxa mensal de juros, né, ao mês. Então, ao mês. Portanto, essa questão 94, ela está correta, né, ao afirmar que isso daqui sim é maior do que 11%. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like, se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Então, o vídeo de hoje era esse. Forte abraço e vejo aí no próximo vídeo.